1.6180. Tá, Bruno, mas o que isso tem a ver com fotografia? Na verdade tem tudo a ver. Esse é o famoso número Φ, também conhecido como número de ouro ou número áureo. E esse número ele parece estar presente em tudo na natureza, desde as proporções do nosso corpo humano até os animais, as plantas, as flores, até as espirais das galáxias, as espirais das conchas. Então parece que tudo na natureza foi projetado usando esse valor. E aí, como a arte imita a natureza, né, esse número também é utilizado aí na arquitetura, na pintura, na música e, por que não, na fotografia, né? Basicamente, dois valores estão na proporção áurea quando o valor maior dividido pelo valor menor é igual à soma dos dois valores dividido pelo valor maior. E esse resultado é o número Φ. Tá, talvez tenha ficado um pouco confuso, né? Então vamos imaginar essa reta aqui. Imagina que a gente pega essa reta e divide num ponto. E assim a gente vai obter duas retas, né? A reta A e a reta B. A reta A e a reta B elas estão na proporção áurea se a divisão entre a reta A e a reta B for igual à soma da reta A mais a reta B dividida pela reta A. Se a gente resolver essa equação, né, que vai dar uma equação de segundo grau, a gente vai chegar no valor do Φ, que é aproximadamente 1.6180. Claro que isso aqui é só uma curiosidade, né? A gente não precisa ser grandes matemáticos aí para usar as proporções áureas na fotografia. Mas acho que é interessante a gente saber de onde vêm os números, né? Mas o importante é que se agora a gente pegar um retângulo e nesse retângulo a gente dividir ele nas proporções áureas, a gente vai também conseguir dois retângulos aí que são proporcionais, o retângulo A e o retângulo B. E se a gente pegar o retângulo B e continuar dividindo ele nas proporções áureas, a gente vai chegar nessa imagem aqui, que eu tenho certeza que todo mundo já viu ela em algum lugar, que são os famosos retângulos áureos, tá? E se a gente traçar agora uma espiral nesses retângulos áureos, a gente vai chegar nessa espiral, que é conhecida como espiral de Fibonacci. E essa espiral também é muito utilizada na fotografia, como eu vou mostrar em alguns exemplos aqui nesse vídeo, e forma uma das principais técnicas aí de composição, tá? E além disso, utilizando os retângulos áureos, a gente chega também nessa imagem, que é conhecida como Phi-Grid, e o Phi-Grid é talvez a principal técnica de composição fotográfica que a gente vai ver por aqui. Então nos exemplos que eu vou mostrar hoje, a gente vai usar bastante essa grade aqui e essa espiral. Deu para entender mais ou menos como que é essa proporção? Mas não tem problema, isso não é importante. O importante é que o nosso cérebro parece que ele é projetado para achar as coisas que estão nessas proporções bonitas. É inexplicável, assim, é meio até inconsciente, né? Parece que a gente foi concebido dessa forma. Mas o fato é que se você pegar a sua fotografia e encaixar dentro das proporções áureas, a probabilidade de ela ser uma foto esteticamente bonita ela é muito maior. E é por isso que a proporção áurea talvez seja a principal técnica utilizada pelos fotógrafos para fazer as composições. Então, continuando minha série sobre composição na fotografia, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que eu utilizo as proporções áureas nas fotografias que eu tiro, com alguns exemplos aqui no computador. Então, se você ainda não viu meu outro vídeo sobre linhas guias e interesse no primeiro plano, eu vou deixar um card aqui em cima que é interessante que vocês deem uma olhada também, porque vocês vão ver que as proporções áureas, elas complementam aquelas duas técnicas que eu abordei nesse vídeo. Beleza, então vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui no computador. Bom, então separei algumas fotos aqui para a gente dar uma analisada e a gente vai ver então duas formas de empregar as proporções áureas aqui nas fotografias. Uma é o Phi-Grid, né, que é aquela grade que parece um jogo da velha, e a outra é a espiral de Fibonacci, né, ou espiral áurea que a gente acabou de ver também. Mas quando que a gente usa uma e quando que a gente usa outra, né? Bom, não existe uma resposta direta para isso, tá? Tem gente que fala que para retrato geralmente a gente usa mais as espirais, e para paisagem, para natureza, a gente utiliza mais os retângulos, né, o Phi-Grid. E eu discordo um pouco disso, tá? Eu tenho várias fotos aqui, principalmente de paisagem, e em várias delas, eu vou mostrar aqui, eu utilizei as espirais, tá? Então acho que vai muito variar da sua cena, do movimento que ela tem, né, do que você consegue encaixar no primeiro plano, no segundo plano. Então é importante você ter as duas técnicas sempre em mente, né, porque aí dependendo da situação, do momento, você encaixa uma ou você encaixa outra, né? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui de como eu tendo a usar as espirais e quando eu tendo a usar as linhas, tá? Os retângulos. Isso não é uma regra, nem na minha fotografia isso é uma regra, mas pelo que eu analisei aqui das fotografias que eu tirei, é uma tendência, assim, né? Eu vou explicar melhor quando eu mostrar as fotos. Mas antes de a gente ver aqui as fotos, vamos só configurar o nosso Adobe Lightroom aqui para ele exibir essas linhas aqui para a gente se orientar, tá?
Essas linhas, o próprio Lightroom ele mostra pra gente quando a gente seleciona aqui a ferramenta de corte, tá? Que é esse quadradinho aqui ou a tecla R do teclado. Quando você aperta isso, ele já mostra as grades aqui pra você. No caso aqui ele está mostrando para mim as grades das proporções áureas, tá? Se você não estiver vendo dessa forma, você pode vir aqui no menu de ferramentas, sobreposição de guias para corte, e aí você vê se a sua proporção áurea está marcada, e não a regra dos terços, por exemplo, que ela é ligeiramente diferente, tá? Então a gente vai deixar aqui nas proporções áureas. E outra coisa que eu costumo fazer é vir aqui em ferramentas, sobreposição de guias para corte e escolher as sobreposições para percorrer. Nessa janela você seleciona a proporção áurea e a espiral de ouro somente, tá? Para que serve isso? Agora quando você selecionar aqui a sua ferramenta de corte e apertar a tecla O do teclado, ele vai alternar entre a grade e a espiral, tá? Essa espiral você pode girar ela apertando o Shift O do teclado e você consegue rotacionar essa espiral para encaixar melhor aí com a sua composição, beleza? Então voltando aqui para nossa grade, a grade aqui das proporções áureas ela é bem parecida com a regra dos terços, né? Só que na regra dos terços a gente dividia a foto em 3 partes iguais e tentava compor a cena baseada nessas linhas imaginárias. A regra das proporções áureas ela é bem parecida, só que as linhas elas são um pouco mais aqui para dentro, né? Porque essa proporção não é de 1 para 1 para 1, né? Ela segue aquela proporção que eu citei no começo do vídeo. Mas a ideia é bem parecida, né? Que é você posicionar os seus elementos em cena em cima dessas linhas ou nas intersecções. Então, por exemplo, nessa foto aqui que eu tirei lá na Pedra do Baú, né? Em São Bento do Sapucaí, a Pedra do Baú ela está exatamente em cima da linha da esquerda, da proporção áurea. O Sol ele está em cima da linha da direita e ele também está nessa intersecção entre a linha aqui que cobre a linha do horizonte, né? Então eu coloquei o Sol aqui se pondo, né, exatamente nessa intersecção. E isso faz com que a sua foto fique harmônica e balanceada, né? Então essa regra aqui ela é bem simples de seguir, né? Você tem que meio que imaginar essas linhas aí na sua composição, né, no seu visor, e tentar encaixar os elementos em cena em cima das linhas ou nas intersecções. Aí caso você tenha um pouco de dificuldade aí para imaginar a linha das proporções áureas, a dica que eu dou é você colocar no viewfinder da sua câmera a linha das regras dos terços, né, que é essa aqui. Acho que a maioria das câmeras já mostra essas linhas aqui. E você imagina os seus assuntos, né, a sua composição um pouco para dentro da linha dos terços, tá? Não precisa ser milimetricamente aqui em cima das proporções áureas, mas só de você imaginar mais ou menos, né, um pouquinho para dentro, você já vai estar encaixando a sua composição dentro das proporções áureas, tá? Essa é uma dica caso fique difícil aí de imaginar exatamente essas proporções aqui, beleza? Já na espiral de Fibonacci, né, na espiral áurea, a gente posiciona o nosso assunto principal, né, o ponto principal de interesse da foto, bem no centro dessa espiral, tá? E a gente utiliza os outros elementos da cena para formar essa curva aqui da espiral, né? Então, por exemplo, nessa foto aqui que eu tirei lá no sul do Chile, próximo da Patagônia, eu utilizei esse arbusto no fundo, né, formando essa espiral, né, essa linha da espiral, e aí o nosso assunto principal sendo aqui o cavalo aqui no canto. Essa curva aqui eu já acho bem mais difícil de imaginar ela, né, quando a gente faz a composição, porque a nossa câmera, pelo menos a minha, ela não tem essa espiral, ela não mostra essa espiral, então isso aqui tem que ser imaginado mesmo. Mas aí também, uma dica que eu dou é você pensar aqui na regra dos terços, né, e você imaginar que o centro dessa espiral, ela está um pouquinho para fora aqui, né, então se você pegar essa intersecção, ele fica um pouco para fora da intersecção, né, isso vale para todos os cantos, né, porque a espiral ela pode estar em qualquer posição. Então você pode ter em mente aqui a intersecção da regra dos terços e ao contrário da grade das proporções áureas, que a gente imagina as linhas um pouco para dentro, na espiral você imagina o centro da espiral um pouquinho para fora aqui da regra dos terços. Então com essas duas fotos aqui, vamos analisar quando que eu tendo a usar a espiral áurea e quando que eu tendo a usar os retângulos áureos, tá? Então, novamente isso aqui é uma tendência e não uma regra, ok? Bom, então eu particularmente tendo a usar a espiral quando o meu assunto principal ele está concentrado em um ponto na cena, por exemplo aqui nesse cavalo, né, ele é um ponto aqui na cena, e diferente, por exemplo, de quando eu vou tirar uma foto de uma cachoeira, né, que uma cachoeira ela não é um ponto, ela é uma reta que corre, por exemplo, da parte de cima até a parte de baixo da foto. Então nesses casos, né, no caso de uma cachoeira, por exemplo, eu costumo usar mais os retângulos, né? Porque eu consigo encaixar a cachoeira inteira em uma linha da proporção áurea. Então essa é a primeira condição, né? Quando o meu assunto principal ele é um ponto na minha cena e não uma área grande. Um segundo motivo que faz com que eu use a espiral é quando a própria cena ela já apresenta algumas curvas naturais, né? Por exemplo, esse arbusto aqui no fundo ele já é uma curva natural.
Isso eu posso encaixar, por exemplo, com as linhas guias, né, que eu até falei, né, no outro vídeo sobre composição. Eu utilizo muitas linhas guias que são naturais, né? Então, por exemplo, a curva lá de um banco de areia, ou a curva de uma montanha, ou a curva de uma duna. Eu procuro colocar essas curvas aí mais ou menos em cima dessa espiral, né? Porque ele vai guiar o olhar do espectador até o centro aqui da espiral. Então eu particularmente acho que as composições usando espiral áurea, ela dá uma dinâmica muito melhor aí para a cena, ela dá um movimento muito mais fluido aí para sua composição, tá? Já o Figrid eu costumo usar em cenas que elas são um pouco mais estáticas, né? Quando as linhas são mais retas, quando eu não tenho aquele ponto de interesse, né? Quando, por exemplo, eu tenho uma montanha, né? Que o meu interesse é quase que o frame inteiro aqui da parte de cima até a parte de baixo, né? Ocupando essa linha inteira. Aí nesses casos eu costumo usar a Figrid, e não que seja uma técnica ruim de composição, não, eu uso muito, eu acho ótimo, mas para mim a foto fica um pouco mais estática, um pouco mais parada, sem tanto dinamismo quanto você usar a espiral áurea, tá? Eu vou mostrar alguns outros exemplos aqui para ver se esse conceito acaba ficando um pouco mais claro, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nessa foto tirada na Nova Zelândia, se eu não me engano é a Taranaki Falls, e repara como essa cena é reta, né? Eu não tenho nenhuma curva natural nessa cena. Ela é uma cachoeira aqui caindo verticalmente, né? Então eu encaixei ela em cima aqui da minha linha da proporção áurea. Então essa aqui é uma típica cena que eu utilizo os retângulos áureos e não a espiral áurea, porque eu não consigo encaixar os elementos numa espiral, né? Porque não tenho curvas presentes nessa cena, e também porque eu não consigo encaixar o meu assunto principal, que é a cachoeira, no centro de uma espiral, né? Porque ele é um assunto que ocupa quase que o meu frame inteiro aqui de cima até embaixo, tá? Nessa outra foto aqui que eu tirei em algum lugar lá no sul do Chile, também eu tenho uma cena totalmente reta, que eu não tenho curvas presentes, esse meu pier reto indo direto aqui para a montanha, eu não tenho nenhuma nuvem, nada assim, então um céu totalmente limpo. Então também é um caso de uma cena que eu tenho o meu assunto ocupando muito espaço aqui, então eu não consigo colocar isso dentro de uma espiral, e também eu não consigo desenhar curvas aqui, né? Então por isso que eu utilizei, no caso, as proporções áureas, né, para posicionar o meu horizonte quase aqui em cima de uma linha da proporção áurea, não exatamente em cima, e o meu pier aqui também em cima de uma proporção áurea, tá? Daria para fazer um crop de repente, só para posicionar o horizonte aqui bem em cima da proporção áurea, mas eu também não acho que vai mudar muita coisa, né? Então por isso que eu digo que não precisa ser totalmente milimétrico na sua composição. Claro que ajuda, né? Quanto mais próximo ajuda, se você quiser cropar para ser perfeccionista, de repente ajuda, mas eu não acho que isso vai fazer uma grande diferença aí na sua foto, tá? Então esse aqui é um outro exemplo clássico de quando que eu utilizo os retângulos áureos ao invés das espirais áureas, porque é uma foto de registro, uma foto de viagem, que eu não tenho nenhuma pretensão artística com ela, né? Só pra gente guardar de recordação, mas não é por causa disso, né? Não é porque é uma foto que não vai para um portfólio que eu preciso fazer ela de qualquer jeito, né? Então eu faço uma composição e eu geralmente utilizo as linhas das proporções áureas porque é muito mais fácil, é muito mais rápido de você compor, né? Porque a minha esposa não vai ficar esperando lá eu imaginar a espiral e colocar interesse no primeiro plano, imaginar linhas guias e tudo mais para uma foto que, né, tem que ser rápida, é ali a gente e tal, tira uma foto e beleza. Bom, acho que deu para pegar mais ou menos a ideia, né, de como e quando que eu utilizo os retângulos áureos, né, o nosso Figrid, nas minhas composições. E agora vamos falar um pouco mais sobre as espirais áureas, né? Então eu costumo utilizar as espirais áureas, principalmente quando eu tenho um assunto na minha foto que eu consigo encaixar ele no meio de uma espiral, e quando eu tenho curvas naturais aí na cena que eu consigo encaixar nas partes, na linha de fora aí da espiral, né, para guiar o olhar do espectador até o meu ponto de interesse lá no meio. Então, por exemplo, essa foto aqui que eu tirei nos Lençóis Maranhenses, né, eu tenho o meu assunto principal que é o sol se pondo lá no fundo, e eu tenho essas dunas aqui fazendo toda a minha curva natural aqui, guiando o meu olhar lá para o pôr do sol. Agora essa outra foto aqui, tirada em Yosemite National Park, nos Estados Unidos, ela tem uma espiral que talvez não muito óbvia, né? Não sei se vocês conseguem ver aí, mas eu imagino uma espiral seguindo aqui do canto inferior esquerdo e fazendo essa curva aqui, acompanhando essas árvores com a coloração do outono, né? Essas árvores amareladas, e elas vêm aqui, fazem essa curva para a direita e elas vêm parar aqui no nosso assunto principal, que é o Half Dome, aqui, que é essa montanha imponente aqui no parque, tá? Então esse é um outro exemplo aí da utilização das espirais áureas em uma foto que não tem umas curvas tão óbvias assim, mas que elas estão sim presentes na cena, tá? Então nossa próxima foto aqui também tirada nos Estados Unidos, no Bryce Canyon National Park. Aqui sim a gente tem umas curvas bem mais óbvias, né? Esse zigue-zague descendo até o fundo desse vale.
E para mim esse fundo aqui é o meu ponto principal de interesse da foto, que é onde todos os meus olhares estão direcionando, né? Acho que o mais interessante dessa foto acaba nem sendo essas montanhas aqui em cima, mas sim essa parte aqui de baixo do canyon, né? E aí se a gente imaginar aqui a nossa espiral áurea, ela começa daqui de cima, né, seguindo essas montanhas, aí vai descendo aqui junto com o olhar pelo zigue-zague aqui dessa descida e vem parar aqui no fundo do canyon, aqui no meio da espiral, tá? Então acho que essa foto tá um pouco mais clara, né, um pouco mais óbvia aí a nossa espiral. E para fechar aqui nosso último exemplo aqui, essa foto foi tirada na Praia do Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Vê se vocês conseguem imaginar a espiral. Obviamente o nosso ponto de interesse principal ele está aqui no Pão de Açúcar, né? E aí eu acho que está claro perceber nessas curvas formadas pela pedra, pelos piers, e voltando o olhar aqui para o Pão de Açúcar. Então se a gente colocar a nossa espiral aqui, é mais ou menos isso que ela faz, né? Tá, então com essa foto aqui eu fecho os nossos exemplos aqui de utilização da espiral áurea nas composições fotográficas. Bom, então espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma. Não se esquece de deixar o like, tá? De se inscrever no canal e ativar o sininho, que isso é muito importante aí para eu continuar fazendo esse tipo de conteúdo aí para vocês. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau! Malandro, olha o tamanho do meu cabelo, cara. Ai, acho que o próximo vídeo eu vou ter que gravar de boné, viu?